Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança. Pense numa palavra que está na moda. Pense numa palavra que os coaches falam, que os youtubers falam. Você bota no YouTube e parece que um negócio assim é a temática da moda. Todo mundo fala, todo mundo está falando sobre a importância da perseverança, como perseverar, porque tem que perseverar, tem que perseverar. E aí eu fico pensando, por que essa pergunta, essa palavra, ela está sendo tão falada? Por que ela está tão em moda? E eu, sinceramente, cheguei à seguinte conclusão: a palavra perseverança voltou do nada, e nos últimos anos tem sido fomentada e falada, porque cada vez mais as gerações mais novas são gerações mais frágeis, sensíveis. O povo não aguenta, Rojão. É muita gente fraca, medrosa, que quando a dificuldade chega, corre. É um número cada vez maior de pessoas procurando o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o que dá menos trabalho, o que você tem resultado mais rápido. As pessoas querem ganhar tempo, e elas não entendem que às vezes ganhar tempo significa uma capacitação aquém, abaixo. As pessoas estão muito aceleradas. E aí você vê que quando a dificuldade chega, as pessoas se desesperam. Numa geração com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanto curso, com tantos profissionais, com tanta coisa, é a geração que hoje mais toma remédio controlado para ansiedade, para depressão mais cedo. É todo mundo cheio de laudo, é todo mundo surtado, é todo mundo inquieto, é todo mundo frágil. E aí qual é o grande problema então dessa nossa geração? As pessoas não estão perseverando. E aí por isso que se fala sobre perseverança. Um dos sinônimos para perseverança é resistir. Resistência. Mas resistência dá muito trabalho. Então as pessoas não querem muito trabalho, elas querem o mais fácil. Um outro sinônimo para a palavra perseverança é constância. É se você manter constante, feito corredor de maratona. Ele não dá um tiro, corre mais rápido, ele mantém a constância. Mas irmãos, manter a constância cansa, às vezes até desanima. Um outro sinônimo para a palavra perseverança é permanência. Mas permanecer é necessário convicção, porque o que não falta são pessoas que cruzam o nosso caminho para dizer assim: se eu fosse eu, fazia de outro jeito. Eu vi fulano fazendo de outro jeito, deu muito mais rápido, muito mais certo. E as pessoas ficam querendo dar pitaco, elas não conseguem e querem dar pitaco. Uma vez uma pessoa definiu para mim o que é um consultor. Consultor é o cara que sabe tudo sobre carro, ele só não tem um carro. Ele fala tudo sobre o carro, mas ele não tem carro. Ele fala como se entendesse. Não, porque essa semana estava um comandante do BOP, um cara que já tem 20 anos de farda, na rua, no Rio de Janeiro, e estava lá debatendo com uma especialista que a televisão botou, que se formou não sei aonde. Você já pegou alguma arma, sabe como é que atira? E ela falando papapá, e desfazendo tudo o que o comandante de 20 anos de rua. Não, está errado, não era para subir assim. Você já subiu alguma vez? As pessoas, irmãos, não querem perseverar. Há uma outra palavra interessante para perseverança. Deixa eu abrir o parêntese: teimosia. Teimar também é um sinônimo de perseverar, mas significa quando você bate a cabeça e você insiste naquilo que é errado. Todo mundo avisa que é errado, você vê que é errado, mas você quer, normalmente, ou por causa da sua vaidade de querer dizer, vou mostrar que eu sou diferente, vai quebrar a cara do mesmo jeito. Ou pelo orgulho de dizer assim, não estou errado, não. Aí teima. Esse é o lado negativo da perseverança. Quem disse a palavra, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, foi Jesus. E eu quero convidar você nessa noite
a entender a perseverança na perspectiva de Jesus. Entender por que a perseverança é importante e também aprender com Jesus no que realmente eu e você precisamos perseverar, porque às vezes, naquilo que a gente deveria perseverar, a gente desiste. E naquilo que a gente deveria desistir, a gente teima em continuar. A gente precisa aprender com Jesus. Para Jesus, irmãos, não existe perseverança sem 3 elementos. Primeiro elemento, fé. Segundo, vigilância. Terceiro, esforço. Repete comigo. Para Jesus, não existe perseverança sem 3 elementos. Primeiro, fé. Segundo, vigilância. Terceiro, esforço. Por quê? Fé, porque existe uma promessa de cuidado e uma promessa de recompensa. Você persevera, porque Deus prometeu que se você perseverar, Ele cuida de você. Que se você perseverar, os desejos do seu coração serão atendidos. Ele prometeu que se você perseverar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas olha aqui o que ele vai dizer no verso 22 do capítulo 24. A gente vai passear aqui em Mateus, capítulo 24. Mantenha a sua Bíblia aberta. No verso 22 ele diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa de você, dos escolhidos, os dias serão abreviados. Sabe o que é isso? É uma promessa. Jesus está dizendo: olha, o que vem pela frente é pesado, mas se eu não abreviasse, você também não aguentaria. Eu vou abreviar por causa de você. Isso é promessa, irmãos. Isso é promessa de cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Olha o que ele vai dizer no verso 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Sabe qual é a promessa? Um dia ele chega para reunir a gente. Um dia ele chega para buscar a gente. Pode o mundo ficar um inferno, e não está muito longe disso não. Mas a promessa é: mas eu vou voltar e vou reunir vocês. Isso é promessa. A gente persevera por causa da fé de que Ele cuida da gente. Mas a gente precisa também perseverar, irmãos, na vigilância. A vigilância faz parte da perseverança. Por quê? Porque é uma luta de engano. O diabo, ele é midiático. Tudo que o diabo faz é para chamar a sua atenção, para contradizer, para desacreditar, para confundir a palavra de Deus. Jesus alertou os seus discípulos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha comigo, verso 4. E eles lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que ele vai dizer agora no verso 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, de trair uns e odiar uns aos outros. Olha o que ele vai dizer no verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 23. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou eles ali, não acreditem. Verso 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Pensa comigo, qual foi a palavra que você mais viu citada aqui? Qual foi a palavra que mais repetiu aqui? Diz aí para mim. Foi engano. Jesus citou várias vezes dizendo: olhe, cuidado, porque tudo que ele vai fazer é para enganar você, é para distrair você, é para contradizer a palavra de Deus, é para esfriar a sua fé, é para tirar o seu foco, é para você olhar para esse mundo como se esse mundo fosse eterno, é para você olhar para esse mundo como se esse mundo fosse a coisa mais maravilhosa e única que existe. E aí o seu tempo vai passar, você vai envelhecer, vai morrer e vai perder de viver realmente a melhor vida. É uma luta de engano. A gente precisa perseverar vigilante, porque se ele engana a gente perde o foco, a gente perde a resistência, a gente não continua. A gente coloca outras prioridades na vida da gente, e daqui a pouco a gente nem mais para a igreja está indo. Mas a perseverança depende de um terceiro elemento, como eu falei, e é o elemento esforço. E por que esforço? Porque não haverá facilidades, porque não haverá conforto,
Jesus deixa claro aos seus discípulos, irmãos, que não haverá melhoras. Daqui para frente não haverá paz. Humanamente falando, não tem esperança desse mundo melhorar. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 6. Ele vai dizer assim: certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não os assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso ainda é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Vão se levantar muitos falsos profetas para enganar, e vai se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. O que é que ele está dizendo para você? Para mim ele está dizendo duas coisas. Primeiro, ele está informado que tudo isso vai acontecer enquanto eu e você estamos aqui. Ele não está dizendo, olha, eu vou tirar você e o mundo vai se quebrar, meu amigo, vai ser pau. Não, ele está dizendo, eu e você estamos aqui, e a guerra vai aumentar, e os rumores vão aumentar, e as pestes vão aumentar, e o terremoto vai aumentar, e a gente está onde? Aqui. Passando por tudo isso. Vai ser muito difícil. Que as pessoas vão se revoltar contra Deus. A corrupção existe desde que o mundo é mundo, mas o povo acha de culpar a Deus. A maldade e a perversidade existe desde que o mundo é mundo, mas o povo diz, é por causa de Deus. Não, é por causa do coração do homem mesmo. Mas as pessoas serão levadas a culpar Deus, a ter uma aversão de Deus, um ódio de Deus, e quem for de Deus vai entrar no balaio, vai entrar no grupo. Esforço, porque não vai haver facilidades. E ele já está dizendo, e por causa disso, muitos não vão perseverar. Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, cuidado, viu? Porque muitos não vão perseverar. Sabe aquela coisa de você se acostumar a ver aquela trupe de amigos? Aí daqui a pouco, cadê fulano? Não, fulano desistiu da caminhada. Aí 2, 3 semanas depois, rapaz, eu estou sentindo falta de Beltrano, cadê Beltrano? Rapaz, se desviou, não aguentou não, desistiu. Vai ser assim. É isso que o texto está dizendo. Se não houver esforço, você não persevera. Então por que a perseverança é tão importante? Por que ela é tão fundamental? Jesus dirá. Verso 21, olha o que ele diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, onde desde o princípio do mundo até agora ainda não tem havido e nem haverá jamais. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o que a gente vai enfrentar pela frente não possui referência no passado. Nunca aconteceu. O que eu e você, ou talvez as minhas filhas, ou talvez os meus netos, mas alguém verá pela frente, nunca aconteceu. O que vem pela frente é pesado. A gente não tem como achar que a gente está preparado para uma coisa que ainda não aconteceu no mundo, na história, mas vai acontecer com a gente. Por que a perseverança é importante? Jesus dirá, verso 25: vede que eu vos tenho dito. A perseverança é importante porque nós estamos sendo avisados e estamos sendo preparados. Eu e você não temos nenhum motivo para chegar e dizer assim, estou passado, meu Deus, olha o que aconteceu, não acredito no que eu estou vendo. Por quê? Há 2000 anos isso está escrito, e tem se cumprido o que está escrito, e cada vez mais você olha para os noticiários, você percebe que o que está escrito está se cumprindo, e chegando cada vez mais perto da gente. Ou você tem dúvida que o que aconteceu no Rio de Janeiro já não existe aqui. Liga o jornal para você ver o que já está acontecendo aqui em Porto de Galinhas. Liga o jornal para você ver o que já acontece em muitas cidades do interior, que o caba chega, bota um X na casa e saia, a casa agora é minha, se você ficar você morre. Chegando cada vez mais perto da gente. Recentemente uma igreja em Belo Horizonte, a justiça obrigou, recorreram, ganharam, mas a justiça obrigou que uma escola evangélica e a igreja que sustenta aquela escola colocasse um terceiro banheiro, e você sabe para quem é o terceiro banheiro.
Eles tiveram que recorrer. Ganharam. E quando não ganhar mais? Jesus está avisando, irmãos. Ninguém vai ser tomado de surpresa, não. Por que que a perseverança é importante? Verso 13, que é o texto que nós lemos no início. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é importante, porque ela será, a salvação é o prêmio dos perseverantes. Se não perseverar, não vai ter salvação. Se não resistir, se não for fiel, se não buscar a Deus com seriedade, você vai ser engolido pelo mundo. E você vai perder sua salvação. A salvação é o resultado, é o prêmio, é a conquista dos perseverantes. Por isso nós aprendemos, irmãos, que a marca que identifica um cristão não é ele pertencer a uma igreja, seja o nome que ela tenha, Batista, Presbiteriana, Assembleia e tal. Não é o fato dele participar de uma igreja que é a marca dele. Não é ele botar uma roupinha bonita e uma Bíblia debaixo do braço. Não é isso que marca o cristão, não é isso que evidencia o cristão. O que evidencia o cristão é ele perseverar até o fim, fazer a vontade de Deus. É na hora de tomar as decisões mais difíceis da sua vida, ele tomar uma decisão que faz a vontade de Deus, que honra a Deus, que agrada a Deus e desagrada as pessoas. E isso faz toda a diferença. Se você olhar para essa nossa geração, que é fraca, que é frágil, que é covarde, que é medrosa, que não aguenta a pressão, que chega uma doença, o povo fica com medo de morrer. Que estoura um problema, o povo fica com medo de morrer. O povo tem medo de morrer. O povo não tem segurança no seu Deus. O povo acha que pode morrer de uma bala perdida. O povo acha que pode morrer de um mal súbito. Você vai morrer, eu vou morrer. E para não dizer que alguém vai morrer esse ano, porque tiraram onda no meu último sermão, que eu estava profetizando que alguém morreria no final, eu não disse isso não. Mas para não tirar onda de novo, a meme nos bastidores da igreja, deixa eu dizer para você que eu e você temos data marcada. Melhorou? Vai chegar o dia de cada um de nós. Entendeu? E não vai ser o acaso, não vai ser o acidente, vai ser Deus dizer assim, vem servo, chegou a tua vez. Porque para o cristão a morte não é uma tragédia, é uma promoção. A gente está indo para a presença do Senhor. Mas tem gente que não quer ir para a presença do Senhor, tem medo desse dia chegar. Misericórdia. A perseverança, irmãos, é a marca que identifica o cristão. Mas do que nós precisamos perseverar? Jesus também vai dizer em que nós devemos perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê até o fim? A primeira coisa que Jesus coloca, irmãos, é que nós precisamos perseverar na verdade. Olha o que ele diz no verso 4 e 5. E respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai ter muita heresia, vai ter muito engano, vai ter muita conversa em nome de Deus, sem Deus ter falado. Vai ter muita igreja mais bonita do que a nossa, com um pastor mais bonito do que eu. Não é tão difícil de achar, né? Mas assim, vai ter. Mas é só para enganar. Já foi a época que a igreja do diabo tinha um nome, igreja do diabo. Hoje a igreja do diabo, irmão, não precisa ter nome de igreja do diabo. Ela tem nome igreja evangélica cristã, retetel do céu na terra. Ela tem um nome lindo. Mas ela não ensina mais o evangelho. E quando você começa a escutar esses pregadores de televisão, de rádio e de certas igrejas, você não bebe e não se alimenta mais do verdadeiro evangelho. Um evangelho que promove o homem e não a Cristo. Um evangelho que promete prosperidade e não te manda renunciar ao pecado, porque falar em pecado desagrada as pessoas, não enche igreja. Muito cuidado, porque se há uma coisa que eu e você precisamos perseverar, é na verdade. Nós precisamos ter muita convicção que se o que nós estamos fazendo em nome de Deus, Deus manda que eu faça. E Deus se agrada que eu faça. Porque se eu mandar você fazer alguma coisa e não estiver na Bíblia, não faça. Você precisa fazer o que está na palavra.
E eu que aguento a rebordosa porque eu ensinei uma coisa que não está na palavra. Porque ninguém pode falar além da palavra, ninguém pode ser mais do que a palavra é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos perseverar na verdade. Quando você começar a ver um assunto, um conteúdo, um pregador, se informe, pesquise, comprove, pergunte, leia. Porque se você for enganado, a responsabilidade é sua. Porque quem tem que vigiar e perseverar na verdade é você, a verdade está aqui. A segunda coisa que nós precisamos perseverar, irmãos, Jesus diz que é na confiança. Olha o que ele diz no verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vocês vão ouvir muito estardalhaço. Vocês vão ouvir muita coisa que vai causar medo, que vai causar ansiedade. Ele vai dar uma lista de coisas aqui que você vai olhar e vai ver nos noticiários e vai dizer assim, misericórdia. Mas você precisa continuar perseverando na confiança. Pode cair um cometa. Quem me protege é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem me dá a vida é o Senhor. Quem tira a minha vida é o Senhor. Quem me livra é o Senhor. Quem me supre é o Senhor. Quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Mas vai vir a notícia ruim, o diagnóstico, é o Senhor. Eu preciso perseverar na confiança. Porque eu vou ouvir coisa ruim de todos os lados. Você vai ouvir coisas que nos tiram a esperança todos os dias. Mas você precisa perseverar na confiança. A nossa vida não está nas mãos do governo, está nas mãos do Senhor. Em que nós precisamos perseverar, irmãos? Precisamos perseverar na santidade. Verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, em outra versão diz, o amor de quase todos se esfriará. Santidade, irmãos, porque a iniquidade vai aumentar. Cada vez mais, nós seremos tentados a quebrar princípios, a negociar nossa fé, a conciliar a minha vontade e a vontade de Deus. A iniquidade vai aumentar. Nós estamos vivendo num mundo que fazer o certo, as pessoas xingam você. Você incomoda as pessoas se você agir o certo. Se você encher sua cara de cachaça, ninguém diz nada. Mas se você parar de beber, a turma diz, parou por quê? Se você começar a pegar as coisas da rua, uma metralha que a prefeitura bota, fazer um gato e tal, ninguém diz nada. Mas se você quiser ser honesto e pagar seus botos, você é besta. Como é que se vive num mundo que fazer o certo é coisa de otário? Não é louvado. Como é que se ganha projeção de rede nacional quando alguém acha uma bolsa com dinheiro e acha a pessoa e pronto, vem noticiário nacional? Meu Deus, uma coisa que deveria ser o certo. Mas é tão raro que vira Fantástico. Vira Globo Repórter. Porque a iniquidade está aumentando. E você vai ter que fazer escolhas. Se você quer se vestir igual ao mundo, ou se vestir para agradar ao Senhor. Se você quer ter um relacionamento para agradar o seu corpo, ou para agradar o Senhor. Se você vai querer ser um profissional honesto para agradar o Senhor, ou para tirar vantagem. Se você vai ser um empresário que vai aguentar mas toda a pressão, mas vai ser fiel e honesto para honrar o Senhor, ou para ganhar dinheiro, você vai ter que fazer escolhas. Precisamos perseverar na santidade. Quem lembra na primeira coisa que nós precisamos perseverar? Primeira coisa que nós precisamos perseverar? Na verdade. Por quê? Porque muitos falsos profetas irão enganar. Quem lembra a segunda coisa? Confiança, porque o medo vai se espalhar. Terceira coisa que eu acabei de falar? Santidade, porque a iniquidade vai aumentar. Quarta coisa que eu e você precisamos perseverar: na unidade, na comunhão, porque vai aumentar o individualismo nas pessoas. Olha o que diz o verso 10 e 11. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Você trai uma pessoa que você conhece ou você trai um desconhecido? Você trai quem? Eu tenho como trair uma pessoa que eu não conheço? Traição, irmãos, é uma atitude que a gente faz com pessoas próximas, com pessoas que a gente conhece. A gente escandaliza uma pessoa que não nos conhece ou uma pessoa que nos conhece. Para você escandalizar alguém, ela te conhece. E ela vai dizer, como assim Heraldo fez isso? Como assim fulano fez isso? Fulana desse jeito. Ele está falando de proximidades. Vai começar a haver uma mudança de atitude nas pessoas. E ele vai dizer aqui no verso seguinte, no verso 11, e levantar-se-ão muitos para enganar. Se nós não perseverarmos na unidade, irmãos, na comunhão, daqui a pouco é cada um por si. E diga-se passagem, quando foi a última vez que você sentiu a falta de alguém da igreja aqui? Pô, fulano nunca mais veio. Quando foi a última vez que você percebeu a ausência de alguém? A gente tem muitas pessoas que não vêm. Você percebeu? Aí é os que perceberam, que não devem ser muitos. Ligou, fez um contato, procurou saber o que estava acontecendo. Não, não é sua responsabilidade. Por que não é sua responsabilidade? Não é seu irmão, não? Faz parte da sua igreja, não? A Bíblia não manda você se preocupar com uns aos outros? Servir uns aos outros? Amar uns aos outros? Cuidar uns dos outros? A Bíblia não diz isso, não? Você está isento disso? É interessante que as pessoas, quando não são visitadas, reclamam. Mas ela não visita. Interessante que as pessoas, às vezes, quando não recebem ligação, dizem, ninguém ligou para mim. Ela também não liga. E sabe o que é isso, irmão? Individualismo. Você quer ser servido, mas não quer servir. Você quer que as pessoas lembrem de você, mas você não lembra de ninguém. Você quer que as pessoas se importem com você, mas você leva a sua vida do jeito que você quer. É isso que Jesus está dizendo. Vai acontecer. Mas você precisa perseverar na unidade. Você precisa perseverar na comunhão. Em último lugar, mas não menos importante, em que nós devemos perseverar? Quem lembra qual é a primeira? Isso. A segunda? Muito bem. A terceira? A quarta? A quinta, para a gente encerrar, a gente precisa perseverar na pregação do Evangelho. Olha o que ele vai dizer no verso 14. Esse evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. No original, Jesus está dizendo assim, e vocês precisam continuar pregando. O que eu ensinei a vocês, pregando a todas as nações, para todo mundo ouvir. Na medida que o tempo se acaba, na medida que a volta do Senhor se aproxima, na medida que esse mundo vai se tornando esse inferno predito por Jesus, as pessoas precisam conhecer a Jesus antes que seja tarde. As pessoas precisam conhecer o amor de Jesus. O mundo não vai deixar, mas você precisa fazer. Nós precisamos perseverar, irmãos, em salvar alguns. Nós precisamos perseverar em orar e tentar salvar os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós, porque quem não perseverar não será salvo. O relógio está acionado. O tempo está correndo. Eu não sei se tem muito ou pouco tempo. Mas nós precisamos perseverar insistentemente em continuar falando de Jesus para quem nunca ouviu e para quem já ouviu e ainda está resistente, porque enquanto Jesus não voltar ainda tem tempo. Mas haverá um momento em que não haverá mais tempo. E nós precisamos perseverar também na pregação. O verso 9, Jesus diz assim: vocês serão atribulados e maltratados e odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mas vocês precisam fazer esse evangelho chegar a todas as nações.
Todas elas. Eles vão odiar, mas vocês precisam fazer chegar. Eles não querem ouvir, mas vocês precisam continuar pregando. Para que seja testemunho. Porque virá o fim. Eu quero terminar perguntando para você, como está a sua perseverança? Como está a sua perseverança? Você tem perseverado na verdade? Você tem perseverado na confiança? Ou seu coração anda assustado e ansioso demais? Você tem perseverado na santidade? Ou tem área da sua vida que já está meio negociado, meio atrapalhado? Você tem perseverado na comunhão ou você só está pensando em você? Você tem perseverado na pregação ou você está calado? Deixando que alguém faça, mas você não está fazendo. Como anda a sua perseverança? Você está preparado para o que vai vir? Você acha que com a vida que você está vivendo hoje, você está preparado para o que vai vir? Que já chegou, que já está acontecendo, que só vai aumentar? Você está preparado? Sinceramente, você vai resistir? Você vai aguentar o rojão? Que áreas você precisa urgentemente melhorar a sua perseverança? Que áreas? Porque somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.